Glória a Deus. Irmãos, durante 3 semanas, e essa completando a 3ª semana, nós estivemos aí numa série de mensagens a respeito de quem é Jesus. E o nome da série é Extraordinariamente Comum. Qual o nome da série? Extraordinariamente Comum. E falamos da pessoa do Cristo, daquele que esteve entre nós por meio de sua graça e como ele se apresentou para nós. Hoje, no final dessa série, nós vamos tratar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está aí no capítulo de Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 ao versículo 44. E nós vamos tratar, então, sobre essa entrada de Jesus triunfal em Jerusalém e o motivo dele não ter sido reconhecido como Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Glória a Deus! Então vamos à leitura do texto. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, num monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e entrem e encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e me traga aqui. Se alguém lhe perguntar, por que estão desamarrando? Diga-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal exatamente como lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus. Lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus o montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, e rodearão e cercarão de todos os lados, também, e os lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, no capítulo 19, Jesus passa pela casa de Zaqueu, e lá na casa de Zaqueu tem essa conversão maravilhosa de Zaqueu, e logo mais adiante Jesus conta uma parábola ensinando para aquelas pessoas que ali estavam que o reino de Jesus não era deste mundo, mas que neste mundo nós seríamos sal da terra e luz do quê? Mas o reino dele não seria um reino deste mundo em que nós aqui estamos. E Jesus deixou bem claro que haveria um reino novo, que seria novos céus e nova o quê? E nova terra. Porque na compreensão dos discípulos e na compreensão das demais pessoas, Jesus seria aquele que viria para tirar Roma do seu império, para destronar. Jesus seria um líder político muito poderoso, alguém que faria uma revolução e que Israel seria então a nação tão sonhada pelos judeus daquela época. Mas Jesus ia explicando isso em parábolas, deixa bem claro que não era aquele o momento, deixa bem claro que ele não era esse líder imaginário que eles tinham na cabeça, deixa bem claro que ele não era o rei deste mundo que os judeus imaginavam, e deixa algo muito importante para que eles pudessem entender, que ele era sim o salvador deles, que ele era sim a pessoa que veio para entregar sua vida pela vida deles.
e que eles precisavam entender na sua mente, nas suas mentes e em seus corações, de que ele veio a este mundo para se entregar pelo pecado deles, para que eles pudessem ter sim uma vida eterna, então, nesse novos céus e nova o quê? Nova terra. Então aqui Jesus, nesse tratado, Lucas narra tudo o que aconteceu nessa entrada triunfal de Jesus. Logo mais adiante, Jesus é crucificado e acontece tudo o que os irmãos já sabem já nessa passagem. Mas eu quero tratar com vocês esse principal momento aqui. O povo ainda não o reconhecia como o Cristo, o Salvador. O povo o conhecia como um líder político, o povo o conhecia como um revolucionário, o povo o conhecia como alguém bom, como mais um dos mestres da sinagoga, como mais um homem que poderia trazer paz. Era assim que as pessoas conheciam Jesus. Mas nós vemos que os discípulos ali aclamavam a ele também pelos milagres que ele tinha feito e adoraram a ele ali, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí a gente vê que alguns dos fariseus eram aqueles chefes das sinagogas, os maiorais, os maiores líderes religiosos daquela época, eles repreendem Jesus dizendo assim: olha, Jesus, fala aí para esse povo parar de fazer isso. Fala para ele, parar de fazer isso porque eles estão clamando o Senhor aí. Em outras palavras, está sendo exagerado isso aí. Mas aí sabe o que Jesus faz? Jesus fala para eles isso aí, ó. Veja, versículo 40. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles calarem as pedras, o quê? Clamarão. Se não tiver ninguém para me clamar, as pedras vão clamar por mim. Aí o que a gente então começa a entender e a compreender? Que Deus é Deus para levantar povos e nações, um povo para Ele, ainda que seja das pedras, ainda que seja do meio do nada, ainda que seja por meio de quem nós menos imaginamos. Aqueles que hoje não seguem a Cristo Jesus, aqueles que hoje viram as costas para Deus, não querem contato com Deus, Deus pode alcançar esses e fazer esses clamar. Porque se eu e você não aproveitar a oportunidade de crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Lucas termina o texto dizendo que Jesus diz com as palavras dele, aqui no versículo 44, ele diz assim, ó, no versículo 44, na parte B diz assim: não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o que, igreja? A oportunidade que Deus o que? Lhe concedeu. Irmãos, nós temos tido a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas na vida de muitos, essa oportunidade tem passado, e as pessoas, e essa pessoa, ou este homem, ou esta mulher, ou esta pessoa, não o recebe como seu Senhor e Salvador. Eu vou lhe dar alguns exemplos do que nós temos sobre nossa nação. Nós temos sobre nossa nação pessoas que acham Jesus um revolucionário. Nós temos sobre nossa nação pessoas que colocam Jesus em redomas nas quais Ele nunca proclamou. Nós temos pessoas que colocam Jesus de um lado político, esquerda ou direita. Nós temos pessoas que colocam Jesus um socialista, um comunista. Nós temos pessoas que colocam Jesus de um lado esquerdo, de um lado direito, de um lado político. Nós temos pessoas que colocam Jesus como alguém que só faz milagres. Nós temos pessoas que vendem Jesus. O que Jesus pode fazer por você? Ah, Jesus pode te dar carro novo, Jesus pode te dar casa, Jesus pode te dar isso. Então faça isso por Jesus. Jesus vai te dar casa, vai te dar carro. Faça aquilo por Jesus e Jesus vai te dar cura, Jesus vai te dar aquilo. Então isso é o que se mostra a respeito desse Jesus. E aí chega mais um Natal, e a gente vê ainda assim pessoas também tratando esse Jesus como um menino, como aquela pessoa que merece a minha dó, as minhas condolências, as suas condolências, de olhar para uma manjedoura e falar: tadinho do menino Jesus, sofreu tanto, ai tadinho, nasceu, os pais tiveram que fugir, e assim olham para Jesus e não, aí você fala: mas pastor, peraí, são pessoas que são leigas, pessoas que não têm o entendimento. A palavra do Senhor vai nos ensinar, irmãos, que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Todos terão a oportunidade de saber quem Ele é como Senhor e Salvador. Mas o Evangelho, irmãos, ele é afrontoso. O Evangelho, ele é o quê?
Por que o evangelho é afrontoso? Porque surgiu um homem e em nem mais um lugar no mundo surgiu outro que foi capaz de declarar: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aos olhos humanos é uma loucura. Isso aos olhos de um simples mortal como eu e você é loucura. Mas hoje a gente vê pessoas passando soluções para a minha vida e pela sua. No Instagram, no YouTube, pessoas que falam, faz isso e vai dar certo, faz aquilo. Pessoas que enchem eu e você de métodos para a vida. Pessoas que mostram seu corpo escultural e falam, a meta de um corpo escultural. Pessoas que mostram uma vida bem-sucedida, os carrões, as casonas enormes, e mostram assim, faça esse método aqui, que a sua vida vai mudar. Você vai sair desse patamar de vida para aquele patamar. Tem pessoas que fazem isso. Mas Jesus foi o único capaz de dizer que a verdade e a vida está nele. Mas a oportunidade é dada para mim, é dada para você, para crermos. Porque é por meio do crer, não é por meio do que os métodos nos oferecem. Não é por meio daquilo que se eu fazer, eu vou ver o resultado, se eu não fizer, eu não vou ver. É por meio de crer. Porque a fé, ela vem pelo quê primeiro? Ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, a fé, ela muitas das vezes, ela pode não vir no sentir. Jesus pode tratar comigo e com você de maneiras específicas, que não vai tratar com o outro da mesma forma, mas que com você vai tratar de uma maneira muito específica. Talvez seja no seu íntimo, talvez seja por algo milagroso que aconteça diante de você, ou talvez seja por algo que você nem imagina como será, mas a oportunidade vai ser dada a cada um de nós. E Jesus, irmãos, nós vemos no texto que ele chora e lamenta, Jerusalém, por que vocês não reconhecem essa oportunidade? E aí Jesus fala que agora vocês não vão reconhecer porque os seus olhos estão o quê? Vocês estão impedidos de enxergar. Eles tiveram a oportunidade, mas depois foram o quê? Impedidos de enxergar porque rejeitaram o quê, irmãos? A oportunidade. Depois Flávio Josefo, em um dos seus livros, você pode procurar e saber, Flávio Josefo, um historiador, ele vai contar que um dos reis daquela época, logo após a morte de Jesus, passando alguns anos, Jerusalém foi totalmente sitiada e eles perderam tudo o que tinham. Todo o sofrimento veio para a vida deles, porque eles imaginavam um Jesus que iria destronar Roma. Eu faço uma pergunta para os irmãos nessa noite. Que tipo de Jesus você imagina? Você imagina um Jesus que é todo amor? Esses dias eu conversava com uma pessoa que me dizia assim, eu vejo um Jesus todo amor, que ele é um Jesus todo amor, e é esse Jesus que eu vejo. E aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa, mas esse Jesus que é todo amor, cabe nesse Jesus justiça? Aí essa pessoa pensou e disse assim, mas se for pensar, né? Justiça, tem tanta gente injustiçada, eu falei, então esse Jesus, ele não é só tudo amor, ele também é justiça, ele também faz justiça aos injustiçados. Então cada um de nós tem uma visão de quem é Cristo, irmãos, mas eu posso te dizer com todas as palavras nessa noite, ele é o meu e pode ser o seu, pode ser o nosso Salvador. Você pode sair daqui entendendo a oportunidade de recebê-lo, de aceitá-lo, não como um método, não como alguém que pode te oferecer carro, casa, ou alguém que pode te oferecer uma vida triunfal, mas alguém que é realista de dizer para você, não existe outro caminho, se não for por meio de mim, ele declara. Por isso que é escandaloso o Evangelho. O Evangelho é escandaloso ao ponto desse homem, Jesus, declarar assim, olha, se você quer me seguir, negue-se a você mesmo. E num mundo onde a gente quer ser cheio de si, como é que a gente vai se negar? Você quer ter sua vontade, vai acabar o culto aqui, você vai fazer o que você quiser. Nós queremos fazer as nossas vontades. Aí vem esse Jesus, todo radical e diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
E o que é negar a nós mesmos, irmãos? Negar a nós mesmos é depender dEle. E o que é depender dEle? É cruzar os meus braços e deixar que Ele faça tudo? Não. É deixar com que Ele guie sua vida, com que todos os passos que você der, é você falar: Senhor, o Senhor vai à minha frente. Tudo o que faço é para a sua glória. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de nos ensinar que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Mas enquanto, irmãos, eu e você, nós não reconhecermos quem Jesus é, a gente vai estar perdendo a oportunidade. Nós vamos estar imaginando um Jesus de todo tipo, coisa que Ele não é. Jesus, Ele não está naquele ou naquela que pode mudar minha vida e me dar casa e carro. Jesus não está acoplado a nenhum projeto, qualquer que seja ele político, qualquer que seja ele analítico da minha mente ou analítico do meu coração, de imaginar quem Ele é, que Ele está acoplado em algum tipo de projeto humano. Não, Ele é único, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Deus para mim e Ele é Deus para você, que muda e que transforma a minha e a sua vida. Nunca, irmãos, ninguém deu a vida por pessoas. Jesus chega ao ponto de dizer que você pode, aliás, a Bíblia chega ao ponto de dizer que nós podemos encontrar alguém que dê a vida por outro alguém, mas não alguém que ame ao mundo e dê a vida por todos, como Jesus. Então, é só por meio de Jesus. E agora eu quero começar a te mostrar quem foi esse Jesus que eles imaginavam uma coisa, mas era outra. Ele não entra em Jerusalém numa carruagem de ouro. Ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Ele não entra em Jerusalém com roupas de um rei. Ele entra em Jerusalém com o seu jumentinho coberto com as vestes de outras pessoas. Esse é o meu rei e o seu. Esse é o meu rei e o seu que declarou: meu reino não é desse mundo. E aqui nesse mundo pessoas lutam e morrem e matam por um pedacinho de terra. Nem esfriou no caixão, já está dizendo: opa, aquela parte é minha. Opa, aquela metade é minha. E ele declarou: meu reino não é desse mundo. Esse é o Jesus que veio receber a minha vida e a sua. É um Jesus que não tem as aparências que você imagina, de um rei, de todo poderoso, uau, não. É um Jesus que quando foi traído, para ser reconhecido, precisou receber um beijo, porque ele era comum. Ele era comum. Ele não se associou a nenhum dos projetos humanos, irmãos. Ele veio com um projeto único, de te amar e de te salvar. De olhar e dizer: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Esse é o Jesus. Mas quando eu falo isso aqui, eu não estou falando para fazer uma apologia à pobreza ou a coisas simples da vida. Quando eu falo isso é para você entender que Jesus não é alguém inalcançável. Essas 3 semanas dessa série foi para que eu e você pudéssemos entender e compreender que Jesus não é alguém inacessível. Que Jesus é alguém que pode você ou eu ou ele ou nós estarmos diante dele de qualquer forma. Eu não sei se você já enfrentou uma situação assim, que você teve alguma coisa para resolver, e aí quando você foi olhar, a roupa que você estava não era bem apresentável. Já aconteceu isso? Foi de repente, tem alguma coisa para você resolver e você fala: fulano, está lá na hora, vai lá, que fulano está lá te esperando, ou que já é a hora, não sei o quê. Aí você está indo, mas quando você olha, você fala, aí a pessoa fala: você vai com essa roupa? Você vai com o cabelo assim? Você vai desse jeito? Mas olha como é que você está. Você nem escovou os dentes. Você nem tirou essa camisa. O furo dessa camisa. Isso, aquilo. Sabe? Ou então quando chega alguém na sua casa e você estava chorando e aí seus olhos estavam inchados, e você fala: você vai receber fulano assim, com esses olhos inchados aí? Ou seja, irmãos, Jesus nos recebe. Jesus deixa eu e você irmos até Ele de qualquer forma que estivermos. Não importa como você estiver, ou aliás, não importa como você está, ou como eu esteja,
ou como nós estivermos, Ele nos recebe de qualquer forma, porque Ele é esse homem comum, mas Ele é esse Deus extraordinário, que tem condições de receber eu e você, quem quer que sejamos, porque Ele recebe. Então, irmãos, eu quero concluir o sermão de hoje te lembrando, o meu rei e o seu rei, não é o rei deste mundo, Ele é o rei e o rei da sua vida e da minha vida. Esse mundo, Ele vai transformar em novos céus e nova, mas Ele quer ser rei do seu coração. Ele quer ser rei das suas escolhas. Ele quer ser rei da sua mente, do seu coração, ao ponto de você entender que você não segue uma placa de igreja, você não segue um líder religioso, você não segue doutrina dos homens, você segue a Cristo, o Senhor e o Salvador da sua vida. Pois é, Jesus é o plano perfeito de Deus, o mistério da graça, que veio para me salvar e para te salvar. Glória a Deus. Em nome de quem? Eu quero orar com você, e nós vamos cantar nessa noite antes de irmos embora. O plano perfeito veio, irmãos. Não precisa você esperar outra coisa. Não precisa você imaginar outro Jesus. É a sua oportunidade. Ele chora porque Jerusalém não o reconheceu. Como você tem o reconhecido? Como você tem o recebido? Essa é a sua oportunidade nessa noite, de aceitá-lo como o seu único e suficiente. Vamos ficar de pé?